questão, por exemplo, professor, é uma coisa que sempre me é perguntada por muitos colegas no dia a dia, é a questão do atendimento de um paciente menor. Tá? Eu, por estar dentro da academia de direito hoje, tenho um entendimento um pouco diferenciado, mas para o colega que está em casa. Se eu tenho um paciente menor, que não está acompanhado dos pais e chega para um atendimento, qual a nossa postura? Qual a postura do colega que está ali, que precisa prestar esse atendimento? Como caracterizar ali, né, a questão de se é urgência ou se não é urgência? Podemos lançar mão de fazer esse atendimento ou somente na presença de um responsável? Essa pergunta eu faço para a parte jurídica, né? Porque hoje nós pensamos em menor de idade, na nossa legislação é 18 anos. Então, se eu tenho um paciente de 17 anos de idade que toma decisões por si, ele precisa ser emancipado, né? Senão, os seus pais têm que dar anuência. Aí nós temos um outro problema, né, Tiago? Às vezes os pais são separados, às vezes os pais não estão presentes, os pais estão viajando. Como resolver isso? Então, do ponto de vista legal, e você entende isso da academia do direito, eles são hipossuficientes. Sim. Né? Uma vez sendo hipossuficiente, todo e qualquer procedimento invasivo, nós temos que ter esse cuidado. Temos que ter, eventualmente, a anuência e temos que ter, efetivamente, o aceite dos pais, que é a anuência. E do menor também, entendendo o menor nesse sentido, menores de 18 anos de idade. E quando nós falamos em menor, a gente pensa em criança. Sim. A gente não pensa no adolescente. Ah, mas o adolescente ele tem capacidade até de ser pai, ser mãe. Sim, tem. E isso acontece com muita frequência. Mas nos nossos consultórios, nós temos que ter esses cuidados. Por quê? Porque se esse menor, eventualmente, nós fazemos um procedimento invasivo e dá uma complicação, e eventualmente eu não estou sabendo que isso poderia ter a complicação, e esse menor foi orientado que essa complicação poderia existir, e ele disse, não, tudo bem, deixa acontecer porque eu me garanto. Judicialmente está melhor que eu, que ele não se garante. Sim. Né? E aí existe toda essa normativa. Nesse momento, então, o que eu oriento aos nossos colegas é ter, de preferência, esse aceite dos seus responsáveis legais, se tiver responsável legal. Sim. Se essa pessoa for emancipada, não há o que se discutir. Ele responde por si só. O paciente hoje ele tem muitas informações na mídia e, logicamente, ele gostaria de ter esses melhoramentos, vamos dizer assim, o que a odontologia pode oferecer na minha boca. Só que nós temos que entender que existe um limite biológico para isso. A partir do momento que eu entendo que o limite biológico e oriento o meu paciente das limitações que ele tem, essa conversa tem que ser feita. Porque senão eu vou estar propondo e oferecendo coisas que o paciente, às vezes, entende que seria bom para ele, mas que, de fato, para o caso dele, ou eventualmente físico, ou até de idade ou de osso, não é o melhor. E aí o colega pode sofrer sanções jurídicas depois, porque o paciente vai dizer assim, mas ele não me falou, se ele tivesse me falado, eu não teria feito. E aí a gente vai para o termo de consentimento livre esclarecido, Tiago, que é um dos documentos, que você bem sabe disso, mais solicitados do ponto de vista judicial, porque é a primeira coisa que o juiz pergunta. O senhor estava sabendo disso? E o paciente diz, não, não sabia. Aí você diz, não, mas está aqui o termo de consentimento. E o que seria esse termo de consentimento? É você dizer ao paciente os benefícios e os riscos que aquele procedimento que nós estamos acordando agora vai oferecer. Os benefícios, os riscos principalmente, no sentido de dizer, olha, existem riscos para fazer isso, esses riscos são discutidos, esses benefícios são discutidos, é proposto alternativas de tratamento. Eu quero a alternativa X, porque o meu vizinho fez e parece que ficou muito bom nele. Mas para o seu caso, talvez não seja o ideal. Entendendo que nós atendemos o biológico. O que pode ser bom para mim,
fazendo a mesma técnica, pode não surtir efeito em você. Então, esse documento, onde eu converso com o meu paciente, na linguagem que ele entenda, da forma que ele entenda, eu estabeleço plano de tratamento e sequência de tratamento. Desde cirurgias, desde trabalhos protéticos, dizer que ele vai ficar com trabalho protético provisório por um período e que aquele trabalho deve ser mudado, porque ele é provisório, ele tem caráter provisório, estabelecendo essa relação de confiança das partes e tendo esse documento, eu entendo que já é um momento muito favorável para o cirurgião dentista. Falamos da anamnese, que tem que ser assinado pelo paciente, porque, professor, e se ele omitir um dado que você não tem responsabilidade sobre isso? Porque às vezes você pode fazer uma pergunta aberta, alguma outra coisa que você quer falar que eu não te perguntei, e o paciente ele pode querer ou não falar. Mas se eu não fizer isto, significa que eu descuidei desse paciente, eu negligenciei, não fiz perguntas básicas. E na anamnese e no termo de consentimento. Outra coisa também, Tiago, a identificação do paciente, precisamos cuidar muito dos pacientes homônimos, né? Então você tem que ter data de nascimento para que aquele paciente que tem nome e sobrenome iguais não seja confundido, né? Então a data de nascimento é importante, o nome da mãe é importante, para que você saiba diferenciar quais são aqueles pacientes. Então, nesse momento eu entendo que o termo de consentimento é super importante e sempre lembrando hoje, colegas, que o nosso paciente não é mais aquele paciente desinformado. Hoje ele tem uma gama de informações sobre o que ele gostaria de fazer, inclusive quais profissionais fazem aqueles procedimentos, aonde ele vai no nosso consultório já com o diagnóstico pronto. E aí nós temos que ter o discernimento de entender o que o paciente quer e efetivamente oferecer o que o biológico permite para o caso. Eu gostaria de, se você me permitisse, citar um exemplo muito interessante. Há muito tempo atrás eu fazia trabalhos de prótese total e apareceu no meu consultório uma senhora muito simpática que veio fazer uma prótese total comigo porque tinha sido indicada por uma amiga dela que ficou, segundo a paciente, muito boa. E durante a minha anamnese, ela foi tirando da bolsa, imagine essa cena, ela foi tirando da bolsa outros trabalhos e falava assim para mim: doutor, essa prótese quem fez foi o doutor fulano de tal. Muito boa, etc. Mas quando eu sorria, parecia isso, eu voltava lá e ele dizia para mim que era assim mesmo. Tirou outra prótese total da bolsa. Essa outra prótese total quem fez foi o ciclano, que também ficou muito boa, mas me machucava aqui, ele falava que eu tinha que me adaptar. E aí eu perguntei para ela: e essa que a senhora está na boca? Essa eu me sinto confortável, essa eu me sinto bem. Então veja, nesse momento a paciente não queria uma prótese nova, ela queria que eu entendesse o que era mais confortável para ela. E o meu trabalho foi ajustar próteses já feitas, que ela entendia que eram as próteses que ela gostava, mais adaptada ao conforto dela e dizendo que a prótese total tinha limites. Sim. E esses limites estavam dentro da normalidade. Então, eu não propus uma outra prótese para ela. Nesse entendimento com essa paciente, foi possível eu entender que o que ela queria, o biológico dela não permitia naquele momento. Então, isso que nós temos que ter ciência, que esse paciente hoje pode querer isso. Com certeza. Até acho válido, professor, até me corrija se estiver errado, mas a impressão que eu tenho, que na prática, muitos profissionais, eu não posso generalizar, mas acabam se limitando ao emprego do termo de consentimento livre esclarecido somente para casos ou cirúrgicos, né, no caso de extrações, ou em casos da endodontia. Mas quando na realidade eu posso ter o emprego e devo ter o emprego desse termo de consentimento para as demais áreas, para as demais especialidades da odontologia, não? Sem dúvida. E nós falamos isso aqui, Tiago, que na academia se pede, e nós sabemos que na academia todas as faculdades eles têm o termo de consentimento e que o paciente consim
né, tem o consentimento de que ele está naquele ambiente, ele sabe que aquele aluno está em treinamento, não é? Mas, independente disso, aquele termo de consentimento que tem lá na academia, ele pode ser reportado para o consultório particular em qualquer especialidade, porque é um documento muito pedido, é um documento biologicamente e bioeticamente aceitos, né? Porque você tem lá todas as coordenadas do teu planejamento e o consentimento do paciente dizer, não, eu aceito ficar, de repente, vamos imaginar uma situação, vou fazer um procedimento que possa dar um edema. Tá? Claro que eu não quero que dê o edema, mas se der, eu não posso ir no casamento amanhã com edema. Com certeza. Tá, então, vamos prorrogar esse tipo de procedimento, porque eu tenho um compromisso amanhã importante, eu não posso aparecer com edemas ou com hematomas, mas se eu fizer isso, pode acontecer, é um risco. E nesse sentido, professor, dentro desse arcabouço documental, né, individual de cada paciente nosso, também é uma dúvida recorrente. Normalmente pergunto, por quanto tempo eu devo guardar essa documentação? A anamnese, o termo de consentimento, as radiografias, né? Ainda que pese a evolução da radiologia com o advento da radiologia digital hoje, mas ainda a radiologia em películas ainda é uma realidade nossa. Por quanto tempo, professor, a gente deve guardar isso? Então, isso é uma pergunta recorrente, né, que você tem várias linhas de pensamento, né? Daqueles que falam que é ad eternum, né? Aqueles que seguem ritos do Código de Defesa do Consumidor, que o paciente tem uma determinada linha de tempo para que ele possa reclamar por um dano. E, eventualmente, eu diria assim, para nós finalizarmos essa parte assim, documental de temporalidade. As radiografias, elas têm que sempre estar datadas. Tá? Então, hoje até na academia, às vezes os alunos tiram radiografias periapicais, esqueci de datar. Aí você tem uma película sem nome, sem data. Não tem valor judicial. Eu posso até comprovar, mas quando você tirou isso? Eu acho que se acha, não dá mais. Né? Então, e até dessas situações que a gente está vivenciando, a data sempre é importante. O que eu queria dizer assim, hoje eu recomendo, isso eu estou falando o que eu acho. Eu não penso mais em documentos ad eternum, tá? Porque com a mídia, claro que eu posso reparar um dano quase que imediatamente. Sim. Tá? Então, aquela ideia de que eu posso reclamar até 20 anos após eu reparar o meu dano, isso já caiu por terra. Então, eu entendo que hoje, entre 5 e 10 anos, dependendo da especialidade, é que o ordenamento jurídico está Sim. dizendo, né? Eu vou por esse caminho até por uma questão mesmo de atualização. Com certeza. Professor, para encaminharmos aqui para uma conclusão dessa nossa conversa, qual é o prognóstico que o professor faz da especialidade de odontologia legal para o futuro? Para o colega que está saindo agora, que tem de repente essa predisposição ou essa preferência maior pela área da odontologia legal, como que o professor vê a atuação desse profissional daqui para frente? Muito boa pergunta, Thiago. Eu vejo assim, das especialidades da odontologia é que vai ter, vamos dizer, uma situação de muita recorrência. Vamos tirar um pouco a odontologia forense. Eu gostaria de ser um cirurgião dentista forense. Ok, para você fazer isso, você tem que fazer concurso público. Você tem que ser perito odontologista da Polícia Federal, ser perito odontologista da Polícia Civil do Estado do Paraná. Então, essa situação de ter esse emprego como cirurgião dentista forense através de concurso público. E aí não necessariamente você tem que ser especialista, porque o concurso público ele vai abrir para a categoria de cirurgião dentista. Sim. E lá daí nas qualificações ele vai exigir talvez a especialidade para te pontuar melhor.
Mas nesse momento, século XXI, onde nós estamos tendo muitos problemas, eu diria judiciais, eu não diria de erro odontológico, né? Mas que podem levar a um erro odontológico, o especialista em odontologia legal, ele tem, vamos dizer, uma vocação para esses tipos de situações, né? E essa vocação, ela pode ser inata ou ela pode vir ser adquirida através das pessoas com leituras sobre o que está acontecendo. Eu diria assim, Tiago, com a grande quantidade de profissionais que tem no mercado, existe uma possibilidade muito grande das pessoas variarem de vários profissionais. E é claro, e sempre lembrando que nós temos autonomia nos nossos diagnósticos, pode conflitar com outro colega. E isso faz com que a odontologia legal esteja mais presente no sentido de dizer, olha, ele tem a autonomia do diagnóstico, mas pode ter aqui um problema de conflito entre os dois diagnósticos e a odontologia legal entrar nessa situação de mediação desses conflitos. Logicamente, através de postulados éticos, que é o nosso código de ética, sempre através de normas, né? Na odontologia legal não há o achismo. Eu acho que seria isso. Não. Dentro do que você tem dos postulados legais. E eu diria para aquele que gostaria de fazer a odontologia legal, a gente recebe muitos alunos na especialização dizendo assim, cansei de consultório, eu quero alguma coisa diferente do consultório. É uma das especialidades que pode te dar essa situação de você ter a odontologia como profissão principal, como célula máter, como base, e você usar das doutrinas jurídicas, por isso você tem que ter uma afinidade jurídica, não é à toa que você tem essas duas afinidades Sim. hoje, que despertem em você essa situação da imparcialidade. Talvez a palavra certa para isso é você ter a justiça e a imparcialidade como foco principal da sua possibilidade judiciária ou da especialidade. Eu vou reunir dados que vão fazer com que eu possa ajudar o colega dentro de uma imparcialidade, porque daí a gente não discutiu isso, eu seria o assistente técnico do meu colega. Mas fora isso, é uma especialidade que está em crescimento, infelizmente, né, no sentido de que, para mim, ótimo como especialista, mas em crescimento porque as leads estão cada vez mais. E se nós pensarmos em termos éticos de Conselho Regional de Odontologia, são profissionais fundamentais dentro dessa possibilidade, porque existe essa afinidade com esse processo ético, com a possibilidade de dar e emitir pareceres, que facilita como aquela pessoa que gosta de uma endodontia e se prepara para aquilo e faz daquela endodontia o seu ganha-pão, né? Hoje a odontologia legal tem essa possibilidade e veja que aqui eu estou separando do concurso público. O concurso público é uma coisa, Sim. Tá? E a especialidade enquanto profissão, enquanto ela vai ter essa pujança nesta possibilidade de você estar atuando como cirurgião dentista e estar fora do consultório, não atuando no paciente, mas tendo ensinamentos da odontologia de todas as especialidades. Com certeza. Até acho que para concluirmos, professor, a intenção dessa pergunta, o intuito foi justamente mostrar para o colega que está nos assistindo que independente da especialidade que ele ou ela exerça em seu consultório, em sua clínica, talvez ele não tenha o contato direto, por exemplo, com a odontopediatria todos os dias, mas desempenha outras especialidades. E dentro do desempenhar dessas outras especialidades, nós estamos vivenciando todos os dias a influência da odontologia legal. E aquele profissional que negligencia ou que não lembra da existência dos conceitos da odontologia legal, que muitas vezes são não da maneira correta absorvidos enquanto academia, óbvio que eu não estou generalizando, mas a gente acaba dando
preferência para outras especialidades, mas a gente tem que ter essa consciência, professor, que o profissional que não se atém a este detalhe, que está vivendo em sua prática todos os dias ali na cadeira, a influência da odontologia legal, acaba se colocando numa situação de vulnerabilidade, e é justamente isso que o professor ricamente nos informa aqui com muita qualidade. Eu penso que você falou e eventualmente o que realmente temos que pensar. A odontologia legal está como a bioética presente em todas as nossas decisões. Não é? Quando nós aceitamos o paciente em todas as especialidades da odontologia, e aqui entendemos, né, Tiago, a gente não falou de meio de resultado, de ordenamentos jurídicos, que isso já foi falado na outra entrevista, mas que o nosso colega entenda que esse paciente hoje, e nós, cirurgiões dentistas, somos papéis fundamentais dentro da saúde desse paciente. Então, quando nós entendemos a odontologia como saúde, e entendemos, e aqui nós discutimos sobre o prontuário, nós discutimos sobre a anamnese, o termo de consentimento, são conceitos legais que a odontologia legal está colocando para nós, cirurgiões dentistas que atuamos nos nossos consultórios, não nos negligenciarmos, porque esses documentos, esses conceitos vão ser pedidos, né? Eles vão ser, vamos dizer assim, cobrados do cirurgião dentista a qualquer momento. Dentro dessa perspectiva, como você bem frisou, a odontologia legal está presente no dia a dia. Da assinatura, se eu vou guardar ou não, se eu vou digitalizar ou não, se eu vou mostrar para outros colegas, aí entra a ética profissional, que nós temos que entender os direitos e deveres dos cirurgiões dentistas, que, como nós falamos na academia, nós falamos para os nossos alunos, entregamos o código de ética, ele fala, mas eu tenho que ler isso? Não, você tem que seguir isso. Mas para que você siga, você tem que ler. Vocês concordam comigo? Uma vez lido, ótimo, eu estou ciente que aquilo é possível. Se eu vou cumprir ou não, aí é a individualidade de cada um. E por isso o conselho está aqui, para que aquelas pessoas que eventualmente não seguem certas situações sejam, entre aspas, orientadas a vir a seguir. Com certeza. Professor, eu agradeço muito a sua presença, agradeço imensamente pelos conteúdos aqui abordados, então fica aqui em nome do Conselho Regional e principalmente da comissão a qual faço parte do CRO Jovem, o meu muito obrigado em nome do Conselho pela sua presença, foi enriquecedor poder ouvir as suas palavras. Eu que agradeço ao CRO Jovem, aos nossos colegas que estão nos assistindo, e estamos à disposição para qualquer outra situação, para qualquer outro evento. Obrigado.